semana de preparação. Hoje é basicamente o treino mais pau da semana inteira. 8 tiros de 400 metros para menos de 1,30 e 1,30 de descanso. Exatamente o mesmo treino que eu fazia quando estava na preparação do quartel, né? Para poder correr lá a prova e não reprovar. Porque se você erra, né? Se você tira menos que 2,850 em 12 minutos, você repete o ano. Não importa se você fez álgebra linear, cálculo, física, estruturas, ciências dos materiais, não importa se você vacilar na corrida, você repete o ano do mesmo jeito. E aí, cara, hoje eu tô com uma motivação extra aqui porque segunda-feira eu fui fazer meu treino. E aí de manhã foi um treino tranquilo, um treino de fast leg, pô, bati ali as metas certinho do que era pra fazer. Consegui até manter o ritmo equilibrado do jeito que era pra ser, né? Começando a ter uma sensibilidade maior na percepção de esforço, de quanto que tá o pace. E aí, beleza, consegui manter o pace ali, só que de tarde fui fazer um cross, né? Então, quando eu fui fazer o circuito, eu achava que ia estar tranquilo, mas, pô, eram 3 séries de 30 wall balls, 20 pulos na caixa, 10 burpees e uma subida na corda. E aí dessas 3 séries, na última ficou faltando 24 wall balls. Eu fiquei muito bolado por não ter conseguido bater a meta. Porra, eu me senti um bosta ali. Porque, caramba, ficou faltando 24 wall balls em 12 minutos e o pessoal terminando. E aí, pô, você pode começar a pensar em várias desculpas assim, né? Eu tinha corrido de manhã, tava no final do dia, tava cansado. Só que, pô, tô numa pegada agora que a gente tem que saber fazer as coisas apesar de algumas circunstâncias que a gente não controla, né? Então, fiquei bolado do mesmo jeito, eu acho que dava pra eu ter terminado, era só ter morrido um pouco mais, que ia ter dado certo. Então, pô, hoje não admito fazer um dos 8 tiros aí pra mais de 1,30, né? Tem que ser todos nesse time. Que eu sei que o meu treinador não colocaria essa meta se ele soubesse que eu não conseguiria cumprir. Então, basicamente essa é a minha motivação hoje. E é um treino divertido, né? Apesar de ser o mais difícil, é um treino que você alcança o maior pace aí durante a semana inteira. Fazer aí pra 3,45 cada tiro, ou menos, né? Espero que menos. E é isso, seguimos adiante. Vamos pra cima, pega a ceia! E aí, rapaziada, beleza? Pô, acabei de terminar o treino aqui, consegui bater as metas aqui, eram 8 tiros de 400 metros pra menos de 1,30. Bati todos ali, teve uma hora que minha chave caiu no chão, cara, eu tava correndo no tiro, já não dava pra parar, mas isso aí deu um pico de adrenalina, eu terminei o tiro em 1,22, foi o tiro mais rápido da série de treinos, né? E aí, cara, eu tava pensando aqui, tipo, como que você pode fazer para entrar numa atividade física nova, né? Eu tava assistindo um corte de um podcast do Wesley Lagonari e ele fala justamente isso. Ele fala que, cara, se você quiser implementar uma nova atividade física, assim, você tem que mergulhar muito naquilo. Você tem que mergulhar muito no mundo daquilo para saber quais são as curiosidades, como são as coisas que funcionam, qual é o objetivo, né? Então, quando eu comecei a fazer musculação mesmo, lá quando eu entrei na faculdade, não fiz faculdade de musculação, tá? Eu fiz engenharia, mas quando eu comecei a treinar mesmo sério, eu lembro que eu consumia muito conteúdo, cara. Eu ia ver vídeo do Leandro Twin, eu ia ver vídeo do Fernando Sardinha, tipo assim, pra poder entender como é que era, qual que era o objetivo, por que fazer aquilo. E aí você vai criando intimidade e vai começando a fazer mais, né? Então, assim, eu gostava muito, eu ia todo dia sem ser por obrigação, né? Porque eu acho que eu ficava tão imerso naquele mundo que ficava interessante pra mim. E aí quando eu comecei a surfar também, nossa, eu começava a seguir um monte de página no Instagram, e aí eu começava a entender o porquê que as manobras eram difíceis, por que o mar ficava de um jeito num dia, no outro não ficava, como que eu ia ler as marés para saber se o mar tava bom ou não. E aí eu começava a achar aquilo interessante, né? Porque querendo ou não, tudo que as pessoas vão atrás de fazer tem que ter alguma coisa que desperte interesse nelas, né? Tem que ter alguma coisa que faça sentido lá para elas continuarem indo atrás de ver. E aí, cara, assim, quando eu treinava corrida lá no quartel para poder correr e passar de ano, né?
eu treinava assim, ia muito no automático, eu nunca mergulhava muito nisso. E aí não me despertava muito interesse não, era muito mais por obrigação do que por, não vou nem dizer prazer, mas assim, por fazer sentido mesmo o que eu tava fazendo, sabe? Então aí eu comecei, porque agora que eu coloquei essa meta de fazer 5 km sub-20, aí eu comecei a mergulhar um pouco mais no mundo, né? E aí tem um cara que eu tô seguindo aqui, que é o Fredson, né? E aí ele é campeão de algumas maratonas e tal. E aí ele começa a falar umas coisas assim que eu acho bem interessante, né? Quando eu começo para você começar a entender o porquê que aquilo ali faz sentido, porquê que o treino de corrida é daquele jeito, porquê que você consegue evoluir dessa forma. Porque pra mim a única forma de você continuar gostando de fazer algo é se você ver que você tá evoluindo, né? Você vê que você tá ganhando alguma coisa, você tá conseguindo progredir. E aí tem duas coisas que o Fredson fala que eu comecei a pensar um pouco mais enquanto eu tô lá correndo, né? Até porque quando você tá num treino muito puxado, você não consegue pensar em muita coisa. Mas as duas coisas que ele fala que eu achei muito interessante, cara, é a primeira. É que ele fala que o chão é uma chapa muito quente. Ele diz assim, que o chão tá muito quente, tá pegando fogo. Então, quanto menos tempo você continuar com o pé no chão, enquanto você tá dando uma passada, melhor. E aí, ele falando isso, eu fico pensando, pô, cara, então eu tenho que dar aquela chicotada, né? Botar o pé no chão e tirar rapidamente. E aí, a outra coisa que eu gosto que ele fala é que você tem que deslocar um pouco o seu centro de gravidade para frente e jogar o calcanhar um pouco mais para trás, que esse tempo que você está jogando o calcanhar para trás é o tempo que você está descansando, e quanto mais você joga seu centro de gravidade para frente, menos força você tem que fazer para ir para frente, porque o seu peso por si só já está te levando para frente. Então essas duas coisas eu fico pensando assim no meio da corrida, cara, e assim, às vezes é psicológico, às vezes não, mas realmente facilita consideravelmente, assim, porque se você fizer força com as suas pernas para ir para frente, você vai estar gastando energia que você não quer. E ele fala muito isso, né? Eu acho interessante demais, cara. O Fredson é um baita comunicador, assim, que eu gosto de seguir, porque ele fala coisas assim que fazem muito sentido. Você não pode ficar com o seu trapézio contraído, você vai estar gastando energia. Seu maxilar, por mais que esses caras que são da alta performance, principalmente, né? Ele não pode estar rígido aqui, você tem que relaxar o seu maxilar, senão você vai estar gastando energia à toa também. Seu punho, você não corre de punho fechado, você vai estar gastando energia à toa. Então tudo isso ele pondera para que na hora da corrida ele consiga trazer um benefício maior, né? Consiga trazer um proveito mais eficiente ali para a corrida, que é um esporte de endurance, né? Então eu acho que qualquer energia que você poupa ali é bem vista ali pelo seu corpo, né? Você consegue render mais na corrida. Mas é isso, o treino foi isso. E, porra, cara, hoje eu ainda cogitei que não ia vir treinar, velho. Fiquei decepcionado comigo mesmo, mas o que importa é que você vem e faça sem pensar, né? E por mais que às vezes você ache que não dá e tal, tá cansado, só vem e vai, né? Vem e vai sem pensar duas vezes. Coloca o seu córtex pré-frontal pra funcionar aí, você não ficar aí vacilando, né? Pensando na morte da bezerra, pensando em continuar na campo. Porque às vezes, cara, você consegue mesmo, você nem tá preparado pra isso, mas o que importa é ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então a mensagem hoje é essa daí, ó. Vá e faça o que tem que ser feito. E outra coisa, o chão tá pegando fogo, negão. Então não fica parado não, beleza? Falou!